Fala, empreendedores e futuros empreendedores! Muito boa noite! Damos início a mais um episódio do Fala Empreendedor. Lembrando que estamos na quarta temporada do Fala Empreendedor e hoje nós estamos no segundo episódio. E hoje eu estou recebendo um cara aqui diretamente de Jaraguá do Sul, o Dr. Paulo Coral. Mas eu gostaria de te contar um pouco mais sobre o Fala Empreendedor. O Fala Empreendedor iniciou em 2023 com um vendedor de docinho. Então você que está tendo o primeiro contato com o Fala Empreendedor, nós iniciamos lá em 2023, aonde um vendedor de docinho na rua me desbloqueou com uma venda. E de lá para cá, aqui já passou diversos convidados, até que hoje chegamos na quarta temporada e no segundo episódio. E o nosso convidado, como eu falei, é Dr. Paulo Coral. Muito boa noite, Dr. Paulo Coral. Mas me conta, quem é o Dr. Paulo Coral? Oi, Cleiton, muito boa noite. Quero te agradecer o convite, o Israel que está aqui conosco também, né, para o Fala Empreendedor. Então, eu sou um empreendedor do bem, né? Eu me autodenomino um empreendedor do bem, porque o meu foco, quando eu virei empreendedor, minha paixão pelo empreendedorismo, eu falei para mim mesmo, né? Eu senti o que eu vou fazer em relação ao empreendedorismo. Então, meu foco sempre foram negócios do bem, né? Negócios que ajudam pessoas, que acrescentam na vida de pessoas, né? Então, fora isso, sou médico, né? Fui vereador em Balneário Pissarras, quando morei lá em Balneário Pissarras. Sou cristão, né? Filho de Deus, filho amado de Deus, né? E também filho do Walter Coral, da Maria Aparecida Nóbrega Coral, nascido em Joinville e criado em Jaraguá do Sul. Hoje eu moro em Balneário Camboriú. Moro em Balneário. Fiz essa mudança faz 2 meses agora para Balneário Camboriú. Já andei em algumas cidades aqui no estado, inclusive já morei aqui em Floripa. Morei aproximadamente 7, 8 anos aqui em Florianópolis. Cara, que top, hein, cara? Tu é viajado, hein, cara? Viajado. Primeiro que tu era de Joinville, depois foi para Jaraguá, parou em Florianópolis, voltou para Jaraguá, agora tá em Balneário. Daqui a pouco tá em Floripa de volta, hein, cara? Olha, se Deus quiser, eu quero, até porque eu sou pré-candidato a deputado estadual, né, como tu sabe, então Vamos falar isso aí lá pra frente, hein? Tem muita coisa para perguntar para ti até chegar Amém, esse amém. teu próximo destino, que de repente, com certeza vai ser uma cadeira lá para ajudar o nosso povo também. Amém. Mas, Coral, eu queria que tu contasse um pouco mais sobre essa tua iniciativa no mundo do empreendedorismo. Você já trabalhou de CLT? Como que foi as tuas linhas de engrenagem até você ter o seu negócio? Hoje, se você tem um negócio, Ah, e como funciona esse teu ecossistema, porque eu sei que tu tem um legal. ecossistema aí, mas Legal. eu queria saber, porque aqui no Fala Empreendedor, a gente age também muito para que aqueles empreendedores que ainda não são empreendedores, hoje estão numa CLT, eles tenham essa transferência até, que a gente diz, transição de carreira, Sim. até chegar num negócio próprio. Porque o CLT de hoje é o empreendedor de amanhã. E eu queria que você contasse um pouco mais aí como que foi essas tuas linhas de engrenagem até você ter o seu negócio. Legal, Cleiton, muito obrigado. Adorei essa pergunta e essa introdução também, porque eu não sabia que um dos propósitos aqui do nosso podcast, né, do teu podcast, da nossa conversa aqui, é baseado nisso, baseado nessa jornada, né, de CLT a empreendedor, empresário. E eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo, né? Descobri ele depois de formado médico, depois do primeiro ano de médico, atuando como médico na rede pública, né, no SUS, lá em Balneário Pissarras. Eu ia fazer uma residência em oftalmologia, meu pai é oftalmologista, e não passei na residência. E aí eu pedi para Deus, eu pedi numa conversa com Deus, eu falei, Deus, eu nasci para ser um vitorioso, né? O que eu devo fazer? Qual caminho eu devo seguir? E ali me deu uma visão que o empreendedorismo seria o meu chamado. E aí então, lá em 2013 para 14, eu comecei a falar, então eu vou ser um empreendedor, e comecei uma caminhada empreendedora. Mas junto com isso, né, continuando atendendo como médico na rede pública. Então eu era na época funcionário do Ministério da Saúde,
na época do Mais Médicos, naquela época do Mais Médico, eu tinha uma relação de contrato com o governo federal, o Ministério da Saúde, né? E eu fui CLT como médico também, né? No caso, então, na prefeitura de Balneário Pissarras e na prefeitura de Joinville. Depois, em 2019, eu fui contratado pela prefeitura de Joinville e fiquei ali até 2021. Então, as minhas caminhadas como funcionário público, né, foram ali, né, então, de 40 horas de trabalho, né, semanais, aquela rotina de segunda a sexta, né, das 8 às 5 da tarde. Então, aquilo, só que chegou um ponto, depois de 10 anos atendendo no SUS, 10 anos ali na linha de frente, né? Eu estava já querendo ter o meu próprio negócio ou caminhar, né, para algo próprio, mas eu sempre tinha, Cleiton, um receio disso, um receio de fazer essa transição. E eu creio que é importante as pessoas estarem preparadas para essa transição. Mas por que você cita isso como um medo ou algo que te travou lá no passado? Porque eu até conhecendo, que a gente é um grande amigo, já te conhecia, eu vejo que teu pai já veio com essa linha empreendedora. Mesmo teu pai sendo um empreendedor, você sentia medo de empreender? No caso, assim, meu pai foi sempre um médico oftalmologista, dono da própria clínica, né? Mas na época que ele montou o negócio, né? Na época que ele montou a clínica dele lá em Jaraguá do Sul, só tinha 2 oftalmologistas lá. Então, particularmente, meu pai, ele não era empreendedor. Ele era um médico mesmo. Um subcontratado, Não, então? não, ele era dono da clínica, Aham. mas ele não tinha características de empreendedor. Ele era um bom médico, né? Então, só que na época não precisava se esforçar muito para ter clientes, para ter pacientes. Porque imagina uma cidade como Jaraguá do Sul, com um monte de gente precisando de oftalmologista, e só tinha 2. Então, quando ele começou, ele era um técnico, né? Que ele sabia bem o que fazia, e a agenda dele vivia lotada, entendeu? Não precisava correr atrás de clientes, né? E eu, como eu fiquei como médico geral, e hoje a gente sabe que a concorrência é muito maior, eu não senti segurança de montar uma clínica, e não é nem só segurança, mas eu também não queria, eu sentia que não era na medicina exatamente eu ali vendendo o meu tempo, que era a minha paixão, tá entendendo? Eu não tinha vontade de montar uma clínica para mim, no caso, para eu ficar atendendo o povo. Porque aí eu consegui enxergar que daquela forma eu ficaria preso no local, tá? Entende? Então não era aquilo que me dava prazer, não dava ânimo de eu montar um negócio, ficar preso num lugar e tal. Então, por isso que eu nunca montei uma clínica para mim numa cidade, enfim, não tinha esse interesse. Mas aí, quando meu pai adoeceu, eu assumi a clínica dele lá em Jaraguá, né? E hoje eu tenho essa clínica lá, tenho uma outra clínica em Camboriú, né? São negócios que vieram aparecendo, né? Mas hoje o negócio que eu digo que eu creio que Deus foi me preparando para montar mesmo, e o meu negócio, aquilo que eu tenho ânimo, é o grupo com você, né? Que é um ecossistema das principais áreas da vida que nós, eu digo eu, estou estruturando junto com a Jéssica, que faz parte da nossa equipe, né? E todo mundo que está dentro, junto do nosso ecossistema lá. Então, o grupo com você, ele tem áreas de saúde, turismo, carros, imóvel, educação social. Então, nós abraçamos as principais áreas da vida, né? E a ideia é reunir vários empreendedores do bem, né? Cristãos ou com valores e princípios, né? Do bem legais, para a gente estar fomentando e gerando negócios entre nós e desenvolvendo essa linha empreendedora também. Ô Paulo, é até algo curioso, né? Porque muitos convidados que vieram aqui, eles não. Tu é o primeiro cara que vem no programa que o seu pai, ele anteriormente, ele seguia o mesmo ramo, a mesma atividade. Sim. E até hoje no programa, nesses 4 anos que a gente grava, a gente não teve alguém que seguiu carreira do pai. Aham. E agora eu te pergunto, o que te fez pensar
eu quero ser médico também, quero seguir a carreira do meu pai. Porque hoje em dia está extinto isso. Hoje muitos jovens eles seguem para outro ramo de atividade. Não, hoje eu estava até vendo, olhando uma reportagem que muitos escritórios contábeis estão se distinguindo porque não tem gente para substituir o contador que é o sênior. E isso também ocorre em outras profissões. Então essa reportagem eu queria que tu trazesse para a gente o que te fez, o que te motivou a seguir a mesma carreira do teu pai. Sim. Na verdade, Cleiton, vou ser bem, né? O fato de já ter uma facilidade, né? Então eu olhei pelo caminho mais óbvio, né? Não olhei de uma maneira, digamos, emocional, mas eu olhei de uma maneira racional naquele momento, quando eu fui decidir fazer a minha faculdade, né? Pela minha emoção, eu queria ser jogador de tênis. Minha paixão era o esporte, né? Mas quando não deu para virar tenista... Virou teu hobby. Virou hobby, hoje é meu hobby, né? Mas o caminho mais óbvio e mais direcionado era a medicina para mim, né? Então eu fui para a medicina e a medicina acabou sendo, graças a Deus, né, uma porta para ter uma boa faculdade, né? Ter muito relacionamento com as pessoas, né? Entender do corpo humano, de cuidar das pessoas, né, de ter esse olhar de cura, de atenção e tal, e seguir ali, e no final acabou sendo também uma maneira de seguir o caminho, de estar colaborando com a família, né, de ter passado o tempo agora, né, meu pai adoeceu, ele até tá numa situação de saúde mais delicada agora, nesses últimos tempos aí, com uma demência, né? E aí, no caso, eu me levou a poder estar junto, estar próximo, entendeu? Então, a medicina ela foi muito bom para mim nesse sentido. Me deu o fato que a gente não pode negar isso, né? Me deu um título de doutor, né? Ser um doutor, um médico que muitas pessoas respeitam. Então, eu olho muito para esse lado positivo. Mas não vou te falar para ti que era minha paixão, entendeu? Uma coisa que eu sempre sonhei ser médico, não, na verdade não tem nada a ver com isso, né? Minha paixão sempre foi ser um atleta, um esportista. Eu amo demais isso e até valorizo demais os profissionais da área da educação física, por exemplo, né? Porque eu vejo que muitas vezes eles estão ali trabalhando, mexendo o corpo, tá trabalhando com a saúde na prática, né? Porque hoje eu vejo assim que mais do que a gente está sentado atrás de uma clínica, né? Sentado o dia inteiro sentado atendendo gente, eu falo assim, cara, a saúde de verdade é quem está lá fazendo exercício físico, né? Tá cuidando da alimentação, tá prevenindo. Amém? Então eu fui me tornando um cara apaixonado por saúde preventiva, né? Apaixonado por uma saúde prática, né? Medicina do estilo de vida, né? Hoje sou médico pós-graduado em saúde da família. Para mim a família é algo que é a base de tudo, é muito importante, né? E Deus me levou para esse caminho, entendeu? Então dentro da medicina eu fui para isso, né? Não fui para oftalmologia porque depois eu pensei e falei, cara, se eu fosse ficar vendo o olho a minha vida inteira, eu não seria feliz. Mas eu não sabia disso com 18 anos. Com 18 anos eu não estava preparado, eu digo, né, para fazer uma escolha do que eu seria para a vida toda, né? E até hoje, né, eu estou numa busca por ter mais clareza do meu propósito, do meu chamado, né? E eu vejo que hoje minha paixão é o que eu quero exercer, é o empreendedorismo, né? E eu intitulei de empreendedorismo do bem, né? Empreendedor do bem. Ô Paulo, tu contando essa história da tua vida, eu começo a lembrar de muitos empreendedores. Sim. E eu queria contar uma história para ti, que de repente outros empreendedores do teu grupo com você Sim. vai fazer sentido para eles. Certo dia, um empreendedor foi contratado para abrir uma rua. E aí, ele precisava de pessoas, precisava de ferramentas, e aí ele contratou as pessoas, contratou as ferramentas para abrir essa rua. E aí ele começou a abrir essa mata, tinha pedras, tinha muita
lixo naquele período ali que precisava tirar também. E aí ele foi abrindo, achando que estava abrindo a rua. Só que aí veio um funcionário dele e falou bem assim: eu acho que a gente está andando em zigue-zague. Você tem um mapa disso? O dono da empresa que foi contratado pensou: eu não tenho um mapa disso. E aí, o que aconteceu? Ele estava andando em zigue-zague e não estava montando a rua como precisávamos fazer Sim. aquela rua. E muitos empreendedores vivem exatamente assim. Sim. Eles contratam pessoas, contratam ferramentas, só que eles não têm um mapa do seu negócio e andam sempre com fluxo de caixa desossado quando vem um problema. Mas eu queria saber contigo, depois dessa história que eu estou contando para você, como que foi esse impacto quando o teu pai falou para ti bem assim: agora é o teu momento de tocar essa empresa. Eu queria que tu contasse um pouco para nós como foi esse mover teu, porque hoje tem muitos empresários que se aventuram. Aham. E aí, quando acontece a negatividade, não aguenta o rojão. E é aquilo que a gente estava interligando lá no passado, quando a gente estava falando ali agora, sobre ter casca. Qual foi o teu momento que tu viu assim, ó, isso me forjou para ser o empreendedor que eu sou hoje? Cara, eu vejo, né? Eu falo assim, eu vejo muito o agir de Deus na minha vida, né? E uma coisa que fica um recado muito importante para os empreendedores aqui. Existe uma coisa que eu chamo de o empreendedor, para ele ser empreendedor, o empresário, ele tem que ter domínio próprio. Ele tem que querer, se ele quer governar um negócio, ele tem que ter autogoverno. E às vezes a gente não tem esse domínio próprio. A gente não tem autogoverno. E se a gente não tem autogoverno, é melhor que alguém governe a gente. Entendeu? Então é muito melhor você ser um funcionário, né? Vai se desenvolvendo, se preparando, e aí alguém olha para você e fala assim: ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que chegar 8 horas na empresa, tem um intervalo de meia hora de manhã, né? E termina meio-dia, volta 1h30 e tal. Tem tudo organizadinho, já está tudo montado para ti. É muito melhor do que você querer ser empreendedor, não tem autogoverno, não tem visão, e no final das contas você não vai saber o que fazer, vai quebrar a cara, e às vezes vai quebrar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Porque eu comecei a empreender junto na época quando eu era médico, né? E fui querer ser empreendedor junto ao mesmo tempo. O que acontece? A minha primeira empresa que eu fundei junto com um sócio, né? Eu tive a insatisfação do dinheiro que eu apliquei, botei dinheiro no bolso dele, ele não fez o que nós tínhamos combinado e o meu dinheiro foi embora, né? Foi a minha primeira experiência. Fiz alguns negócios de marketing de rede, marketing multinível, né? Que trouxe uma bagagem, um aprendizado, né? Na questão de conhecer pessoas, de como é que funciona esse modelo de negócio, que é um modelo de negócio interessante, porque ele é muito multiplicador. Depois eu virei empresário de um cantor, né? Me aventurei nessa área também, né? Mas faltava um negócio, o que é? Muitas vezes, né, Cleiton? Tu querer se virar com aquele negócio. Então eu tirava dinheiro da medicina para botar na música. Ficava enxugando gelo. Ficava enxugando gelo. Tocava 6 medos. E ali na música não fazia dinheiro, não estava preocupado em fazer dinheiro, então lá se foi também uma boa parte do meu capital que eu poderia ter aplicado em outra coisa. Foi para música, acabou que o meio da música ele é um meio difícil e estava afetando a minha vida particular e tudo mais. Eu acabei por encerrando, né? Aí depois vinha ser vereador, eu digo um empreendedor aí na política, né? Em Balneário Pissarras, fiz o mandato de 2017 até 2020, né? E aí, então, o que acontece? Foi uma jornada de aprendizado. Aí, em 2022, eu comecei a trabalhar junto com meu pai lá em Jaraguá, né? E até o momento que ele não conseguiu mais trabalhar por causa da doença.
Então, não foi uma passada de bastão assim, conversada. Foi uma coisa meio que. No susto. Agora tu vai Te tocar, vira. te vira. Só que o meu negócio lá com a família, ele é um. Então, quer dizer, eu fui contratado do setor público, eu era uma espécie de um CLT, que eu não precisava fazer força para vir em paciente. A minha agenda estava cheia sempre, por causa que, imagina, serviço de saúde pública está sempre bombando, né? Então minha agenda estava cheia sempre. Aí quando eu entrei no negócio da família, que é de exame médico para carteira de motorista, ele é um negócio que ele é ligado ao governo. É um negócio privado, mas eu sou credenciado ao governo. Então o que acontece? Ele naturalmente também já tem uma demanda, que eu não preciso desenvolver todas as qualidades de empreendedor para. Já vinha com uma carteira, então. Já vem com uma carteira. Então, no caso, eu digo assim, ó, eu saí do que outros governavam para mim, aí eu entrei no negócio que eu governo mais ou menos, porque aí o que eu preciso cuidar? Preciso cuidar da administração do negócio, né, do funcionário, do sistema, como é que ele roda e tal, mas eu não preciso ir atrás de cliente. Entendeu? Então, ali hoje eu estou há 4, 5 anos lá nessas empresas, né? Montei uma com sócio também, um parceiro, né? E aí Deus veio muito no lance de eu desenvolver esse autogoverno para estar preparado para administrar um negócio, para ser dono. E no final do ano passado eu montei o Com Você Group, que é o grupo Com Você, né? E hoje nós estamos, o que eu vendo ali, hoje é uma mentoria para empreendedores chamado Águias, a nossa comunidade Águias para empreendedores, né? E a gente está desenvolvendo o ecossistema hoje. Faço o trabalho médico hoje junto, continuo, né? E ali a gente está desenvolvendo esse negócio que daí eu digo que ele é 100% empreendedor, empresário, 100% depende de privado, é totalmente privado. Não tem ligação nenhuma público. Então, a minha transição do CLT, né, para o privado foi uma transição mais ou menos nesse modelo, entendeu? Saindo do fato de não saber se governar mais ou menos, e agora está desenvolvendo um autogoverno completo aí para poder ter um negócio. Então, a minha visão é essa, né? Eu vejo que você fala muito sobre autogoverno, né? E para a gente governar sobre todas as coisas, que isso já é um dos primeiros versículos da Bíblia, lá no primeiro capítulo, que ela fala o que Deus fala para o homem que ele tem que governar sobre todas as coisas. Que a gente tem que gerar sempre habilidades novas para que a gente possa governar sobre essas coisas. E o que tu acha hoje dos empreendedores? Porque tem muito aventureiro. O que tu hoje, com esse ecossistema que você tem, qual é as dicas que você dá para esses empreendedores saber governar sobre o seu negócio? Porque Legal. já diz tudo, empreendedor. A gente tem que sempre sentir dores novas e governar sobre essa dor. Então, quando eu vou para academia, automaticamente, se eu não estiver sentindo dor nova, é porque tem alguma coisa que está parada. Entendeu? Então, hoje, se o meu negócio não está tendo... Se eu não resolvo problemas e eu não sentir um problema dentro do meu negócio, é porque eu não estou resolvendo algo para alguém. Porque eu tenho um escritório contábil. Então, todo dia eu tenho que resolver o problema de alguém. Se eu não estiver resolvendo, é um sinal de alerta. E o que você fala sobre esses empreendedores que estão no seu ecossistema quando te procuram? Porque você falou sua palavra sobre autogoverno. E a palavra lá também, inclusive que diz lá sobre os frutos do Espírito, ele fala que a gente tem que saber governar sobre as nossas emoções. Né? Que é algo que hoje o empreendedor, se ele não estiver bem com ele, o negócio dele não consegue ir para frente. Legal. Eu queria que tu conte um pouco mais aí sobre isso, sobre autogoverno pra gente. Legal. Que pergunta maravilhosa, Cleiton. Obrigado, porque me deu uma clareza até do meu negócio. Parar para pensar, refletir aqui. E eu, como médico e empreendedor, a gente sabe muito bem, né, Cleiton, que o CNPJ é feito de CPF.
né? Por trás de um bom CNPJ tem um bom CPF. E eu, como médico empreendedor, o meu foco é cuidar de pessoas. É desenvolver a pessoa, né? Porque a pessoa, ela se preparando, ela estando mais forjada, se autogovernando melhor, ela vai ter um negócio melhor, né, Cleiton? É verdade. Né? Vocês aqui, vocês ajudam muito também, né? Os CNPJs a estarem fortes, as pessoas estarem fortes, né? A manter tudo certinho, né? Manter a empresa, eu digo assim, né? Uma contabilidade, ela mexe muito com o combustível da empresa, que é o caixa, o dinheiro, o financeiro, né? E isso é o fantástico. E a gente também tá ali pensando, poxa, você realmente está preparado para montar algum negócio? Você está preparado para vender? O que você, como está a sua vida, como você está? Né? Porque eu vejo, eu falo por mim, né, a dificuldade que é ser empreendedor. Então é muito importante ter alguém que te auxilia, né, Cleiton? Então, basicamente, o que eu vejo também é que muitas pessoas elas têm esse sonho e que eu acho maravilhoso, porque assim como eu fui, né, sou um sonhador, mas eu fui muito mais sonhador do que eu era, eu era mais sonhador do que eu sou hoje. Hoje eu sou mais realista, graças a Deus, porque quando a gente é muito sonhador, a gente apanha muito, né? Para ver que, pô, pera aí, nem tudo são rosas, né? Nem tudo são flores. Então eu passei por muito e ainda tenho passado muitos desafios, né? Muitas dores, né? Muitas dores. Nós temos tendo muito empreendedor, né? Muita dor para resolver. Né, Cleiton? É Faz verdade. parte, né? Faz parte. Mas eu creio que assim, Deus vai forjando a gente para que lá na frente a gente possa enfrentar batalhas maiores, né? E ajudar aqueles que estão começando também, né? Eu fico parando pensando, né, sobre governar, né? E governar, eu vejo que é um propósito de Deus, né? Vou dar um exemplo para ti, tu que é um cara que acompanha muito a palavra, né? E eu também gosto muito, amo muito a palavra. E esse dia eu estava estudando sobre Davi, né? Davi era moleque quando ele foi ungido. Sim. Mas até ele ser o rei de Israel, demorou muito tempo para ele governar e se titular rei. Ele já sabia que seria rei, ele já sabia que seria um líder, mas ele teve que ter etapas nesse processo. Então, lá ele sabia que Saul era um ungido de Deus e ele respeitava Saul, mesmo Saul perseguindo ele. E muitas vezes, no lado do empreendedorismo, nós estamos titulados a ser grandes líderes, mas precisamos passar por etapas. Vamos dar um exemplo. O Jonatas, que era filho de Saul, ajudou no preparo de Davi. Então, na nossa vida, muitas pessoas vão estar passando pelo propósito de nos ajudar. E aquelas pessoas que também nos perseguem quando a gente é um CLT, estão nos forjando também para ser um grande empreendedor. Então, com essa história de Davi, eu tiro muitas conclusões que tudo Deus age nas nossas entrelinhas. Porque hoje, se a gente está numa CLT, não quer dizer que futuramente a gente vai continuar. Porque todos têm que governar tudo sobre todas as coisas. Sim. E eu queria te falar isso, referente a essa palavra de governar, de liderar. Porque quanto mais problema a gente resolve, mais a gente é remunerado. E quanto mais a gente consegue diversificar as nossas receitas, a gente consegue potencializar ainda mais o nosso propósito. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente como foi esse teu processo para que hoje você mexe com muitas vidas. E quanto mais você mexe com as vidas, mais você é cobrado. Sim. Por isso. Né? E eu queria que tu contasse um pouco para nós hoje sobre esse teu propósito de estar ajudando outros empreendedores e ajudando também outros colaboradores. Bênção. Hoje, Cleiton, no nosso grupo Start, a gente chama que é a comunidade gratuita do GCV,
nós temos 150 pessoas. E na paga que a gente vende uma anuidade do Águias, né? Nós estamos em 35 pessoas. Eu estou acostumado a atender muitas pessoas desde 2013 atendendo, né? Já passou por mim muito mais de 30 mil pessoas, porque teve ano que eu atendi cerca de mais de 8 mil pessoas. Com o médico do tráfego, tu sabe que é muito volume de muita gente, né? Uau. Então, mas na época que eu era do serviço público, eu lembro que eu fiz um cálculo na base de 35 mil atendimentos, né? Agora no Detran, a gente tem uma média anual de mais de 5 mil, né? Teve épocas com 800 pacientes por mês, então que dá mais de 8 mil por ano, né? Então, é muita gente sendo atendida e que passa pela gente, né? Eu creio que é um chamado mesmo, algo que vem, é desgastante, porque pessoas têm energia, né? Tem uma energia própria. Às vezes tu tá lidando com alguém que está de bem com a vida, de alguém que não está tão de bem com a vida, às vezes é alguém que, poxa, tá com um problema grave, né? Eu estava no Dia dos Namorados, para tu ter ideia, cara. Eu também sou responsável técnico numa comunidade terapêutica, o CRAP, lá em São João do Itaperiú, né? Então eu ajudo pessoas, né, que têm problema com dependência química, até dependência de joguinho. Já teve gente que passou lá pela clínica, né, pela comunidade terapêutica. Bênção mesmo. É bênção, cara. Então são coisas assim que a gente está falando de empreendedorismo do bem, né? E lá eu sou voluntário e lá eu ajudando eles, que, cara, Deus tem feito uma obra na minha vida também, maravilhosa, né? Assim como tu também, a gente serve no Legendários, por exemplo, que é outro movimento maravilhoso, né? De transformação de homens, é uma bênção, né? Então, esse chamado de cuidar de pessoas é algo magnífico, né? Mas a gente sabe que, até o que o meu pastor ele comenta, né? Paulo, primeiro tu tem que cuidar de ti. Então é uma coisa que eu muitas vezes já tive burnout 2 vezes já, entendeu? Já tive excesso de trabalho, de estar cansado, de me doar demais, né? Então é engraçado esse negócio, porque a gente tem que ter uma fonte, né? Porque tu tá doando, mas espera aí, onde é que tu tá buscando também? Então, hoje a nossa fonte aqui é Cristo, né? Graças a Deus, né? Mas a gente se alimenta de Deus, da igreja, né? De outros líderes, pessoas que vêm derramar sobre nós, né? A gente tem que saber dizer não muitas vezes. Eu tinha problema de dizer não, Cleito. Cara, eu tinha dificuldade enorme de dizer não. Por isso que eu sofri demais, né? Hoje, graças a Deus, tenho aprendido a me posicionar, né? Até eu vou dizer uma coisa aqui para os empreendedores também. Se você não gera restrição, se tu é muito acessível e muito fácil, tu perde o valor. Então eu já lidei muito com perda de valor, porque eu não dizia não para ninguém, né? E aí as pessoas elas fala lá com o Paulo, fala com o Paulo, então começa a ser muito fácil, né? E não cobrava, eu tinha dificuldade de cobrar, ainda mais quando eu estava no setor público, né? Tinha crenças de bloqueio, de saber cobrar, entendeu? E, cara, e aí tu vai se passando por desafio, vai quebrando, né? Vai quebrando, basicamente. Então, hoje, eu vejo assim, Cleito, como empreendedor, empresário, cara, eu tenho muito focado na questão de saber gerir, fazer uma gestão, que o empreendedor tem que ter essa noção de gestão, né, financeira, a gestão da própria vida, a gestão do negócio, né, domínio da questão de financeira também, da questão comercial, né? Nós não podemos deixar de lado essa questão financeira, né? Às vezes até por questões de visão muito religiosidade, por exemplo, acaba querendo deixar isso de lado, mas não. Porque se você não tiver o que a gente chama do combustível do negócio, combustível para pagar as contas, para manter a tua equipe, a tua vida, aí tudo vai por água abaixo, né? Então, essa é uma crença que é muito importante a gente
a gente tirar de lado, sair da escassez, entendeu? Se tu não sabe cobrar, também como é que tu vai pagar as outras pessoas, né? Tu falou sobre gestão, né? Até antes de a gente entrar na outra parte do programa, tem uma coisa que me chama muito a atenção. Que o empreendedor, ele vive com pessoas. Ele tem que saber conhecer pessoas. E eu volto muito pro que a Bíblia nos ensina muito. Que quando as pessoas têm dificuldade de se relacionar com pessoas ou de elas saber respeitar autoridades, elas acabam bloqueando bênçãos para a sua vida. Vou dar um exemplo sobre um cavaleiro de Davi, que se chamava inclusive o capitão do exército de Davi, né, que era Joabe. Joabe tinha muito problema com autoridade. Ele era um cara muito rebelde. E lá na frente, ele trouxe as consequências da rebeldia para Davi. E quando o bastão vai passar de Davi para Salomão, Davi fala primeiro assim, ó, olha, se você quer ter um belo reinado, meu filho Salomão, Joabe não pode estar de linha de frente do seu exército. Nossa. Porque ele já tinha feito coisas horríveis lá atrás, quando ele era líder do exército de Davi. E muitos empreendedores hoje têm essa dificuldade de escolher lideranças. E acabam o seu negócio ficando travados. Tá, mas aí tu me pergunta, como que eu faço para olhar um bom líder? Ou construir um bom líder? Você vai ver pelos reflexos das atitudes dele diariamente. Sim. E foi exatamente isso que Davi fez. Mas não fez com ele. Fez para a próxima geração dele, que seria o reinado de Salomão. E hoje muitos empreendedores ficam travados com isso. Ah, mas o cara está sendo suficiente no meu negócio, eu tenho medo de trocar. Mas hoje, se a gente acaba cortando mal pela raiz, tem muitas pessoas que trancam-se no nosso negócio. E eles só entregam de 10 a 15, 20% no máximo do nosso negócio. Quando a gente troca essas pessoas, os resultados são maiores. Porque também, aonde tem desobediência, ela para de ter frutos. Então, hoje, muitos empreendedores, você que está aí nos ouvindo, saibam identificar os seus líderes, se eles seguem princípios. Porque quem segue princípios tem bênçãos para o seu negócio. Então, eu queria que tu contasse um pouco para nós, nesses teus negócios, se tu já teve problemas com autoridades de pessoas que não seguiram as regras do teu negócio, ou de algo que você queria passar para eles e você teve dificuldade de ter essa gestão de liderança. Já tive várias vezes, né? Várias vezes. Isso é algo muito, muito importante, né, Cleiton? Porque assim, ó, se a gente ontem eu estava conversando sobre isso até, inclusive, a questão de assim, se tem duas cabeças no mesmo negócio, né, vai virar uma bateção de cabeça, né? Não vai ter alguém que vai falar, o outro vai obedecer. Então, isso muitas vezes a gente não consegue ter a clareza, já identificar isso já de cara, né? Quando vem contratar alguma pessoa ou traz alguém para trabalhar junto. Mas com o decorrer do tempo a gente começa a conseguir a perceber isso. Eu digo até que muitas vezes eu fui rebelde, né? Sem saber que eu estava sendo, mas olhando para trás eu consigo assumir e perceber isso, né? Eu vejo que quando eu fui vereador a primeira vez lá em Balneário Pissarras, muitas vezes eu bati de frente com o prefeito da cidade. Porque tinha muitas coisas que eu achava, e realmente, né, continuo até hoje achando, né, que não estavam certas. E que o meu papel realmente era bater de frente. Mas algumas vezes foi
olhando para trás, eu percebo que tinha um ar de egocentrismo, por exemplo, um ar de querer aparecer, né? Porque a gente, muitas vezes, por que a gente faz tanto barulho, né? É porque muitas vezes quer chamar atenção, ao invés de tentar dialogar melhor, né? Então, só que eu vim de uma família, muitas vezes, que algumas coisas que aconteciam lá em casa, de alguma forma me geraram rebeldia, porque eu não concordava, né? E não achava certo o que estava acontecendo, né? Muitas vezes, quando tu está num ambiente que está tendo muito conflito, muita coisa, tu acaba ficando revoltado com aquilo, tu se revolta com a liderança. E aquela tua revolta, tu vai aplicar fora de casa. Tu vai aplicar no teu dia a dia. Então, por exemplo, tem muita gente hoje, filhos de pai divorciado, que hoje nós temos muitas famílias, né? Que se desestruturaram. Muitas vezes o filho tem uma mágoa com o pai que saiu de casa e tal. E às vezes ele vai descontar aquela raiva que ele tem do pai num patrão. Aquela mágoa, aquilo está guardado em cima dele, né? Dentro dele. Às vezes, porque ele não consegue descontar aquilo no pai, mas ele tem um outro homem que é a referência. Muitas pessoas descontam no governo, e eu acho que eu descontei muito por causa disso. Porque aquela mágoa, às vezes, que tu tem em casa, tu tá descontando numa autoridade, entendeu? Tu tá lançando para cima de alguém. Então, o que tem que fazer é curar. É curar, né? Mas às vezes dentro de um negócio tu não tem tempo para curar a pessoa, né? Então, muitas vezes a melhor coisa é tu ir contratando quem está mais bem preparado, né? Mas valendo aqui para as pessoas, independente se é empreendedor ou CLT, né? Elas têm que buscar essa cura, porque a rebeldia, como tu falou, ela trava nossas conquistas, né? Quantas pessoas não saem do lugar, assim como eu travei muitas vezes, né? E eu tenho que me abaixar todo dia, a gente tem que estar, né, tem que estar cuidando para não errar em várias situações, né? Tem uma frase da Zênia que a gente lembra, né? Que ela fala muito bem sobre isso, né? Abaixar não dói, né? Então, eu até lembro dela quando ela fala isso, né? Mas sim, eu queria te, vindo pro finalmente, falar o que a gente vem falando sobre agora esse teu novo projeto para ser candidato a deputado, né? Que hoje tu é pré-candidato a deputado. Por que a política? sim. O que te motivou a estar na política? Cara, a política ela vem como um meio também de fazer o bem. Sabe, eu enxergo a política como um caminho, uma oportunidade de atingir muitas pessoas. Porque hoje tu não precisaria nisso, né? Vou parar a pensar, tu não precisaria disso, mas o que te motivou? Eu tenho bem profundamente também, meu avô foi deputado estadual, né? Foi deputado na terceira legislatura aqui de Santa Catarina. E meu avô foi um grande exemplo para mim, um homem que eu conheci, obviamente, quando ele já não era mais envolvido na política, né? Já tinha 80 e poucos anos. Ele é de 1915. Então, digamos, eu nasci em 87, né? Então, vamos dizer, em 90, ele tinha 75 anos, né? Então, quando a gente teve contato, que eu já tinha uma clareza maior, digamos que ele tivesse uns 80 anos, né? E eu senti uma paz de espírito muito grande no meu avô. Ele era uma figura, assim, muito honesta, a história dele na política é muito honesto. Meu avô tem a história de ser um dos primeiros, se não o primeiro, político que doou. Ele votou contra o aumento do salário, mas o aumento passou na Assembleia. E aí essa diferença ele doou para uma instituição de caridade até o mandato inteiro, sabe? Então ele tinha essa coisa muito altruísta, muito de ajudar, muito de ser honesto e contra as coisas erradas, né? E no final, assim, ele terminou a vida com uma condição normal, não era rico, milionário, nada, mas né, independente, podia, se fosse ficar milionário dentro das coisas legais, show de bola, amém, mas o que ele tinha de mais valioso é o nome dele, né? O nome dele, e aquilo transmitia, assim, sabe? Eu sentia aquela energia. Então, é um grande
uma grande admiração pelo meu avô e eu falo, cara, eu quero seguir esse caminho, entendeu? Eu quero ser um cara que vai terminar minha vida assim com essa paz de espírito, né? Tipo, eu fiz o bem, eu fiz o meu melhor, eu me mantive íntegro, né? Então eu acho que o meu caminho na política começou por causa dele, entendeu? Então E vamos olhar o cenário. Se chega lá em outubro, o Paulo Coral foi eleito. Quais sim. são os principais objetivos iniciais dentro da cadeira de deputado? O que eu quero continuar fazendo, eu já rodo bastante, né? Mas está mais envolvido nas prefeituras, né? Está mais envolvido nas causas públicas. E como sou médico, meu foco principal é na saúde, né? Como eu já fui vereador e também como eu estava lá na linha de frente, a gente sabia dos problemas, as demandas, né? Dentro da educação, a educação pública, né? Que muitas vezes a gente não está formando pessoas preparadas, né? Para ir para o mercado de trabalho, né? Os jovens às vezes desanimados com a questão pública, os professores, cara. Eu atendia muitos professores que estavam sobrecarregados dentro do sistema público de educação. É, Santa Catarina é um estado maravilhoso, mas eu já na minha campanha anterior eu falava a gente tem que cuidar muito com a imigração, porque muita gente está vindo para Santa Catarina e a gente deve manter o padrão de qualidade catarinense, né? Que o nosso estado é muito bom, ele deve continuar muito bom, né? A mobilidade urbana é algo que quando a população cresce muito, ela acaba sofrendo muito, porque a gente vê aumento de carros e tudo mais, né? Então a gente precisa buscar isso também, né, Cleiton? A gente vê a BR-101 travada, né? Travada, tanto aqui em Floripa, né? Eu me formei aqui na Unisul, desde aquela época já era travado, né? Hoje lá em Itajaí está com uma dificuldade enorme, aquela região toda ali Muita fila do hoje, né? litoral, muita fila, né? Então a segurança é algo que a gente tem que cuidar muito, né? Floripa é uma cidade maravilhosa, mas a gente vê que muita gente quer vir, sempre quis vir morar para cá, mas a gente tem que cuidar com a criminalidade, né? Então todas as áreas são muito importantes, né? Eu consigo ter essa visão geral, eu sempre fui meio generalista, né? Mas principalmente eu preciso e devo manter meu foco na saúde e empreendedorismo também, incentivar o empresário, o empreendedor, que é algo que a gente sabe, né? Hoje mesmo estava numa reunião falando sobre isso, sobre o aumento do teto para o MEI, né? E poder contratar mais ter a liberdade de contratar, ter 2 funcionários, né? O MEI, e também aumentar o teto do Simples, né? Para a pequena e média empresa. Então, no caso, né, a gente tem que pensar no empresário, no empreendedor, porque são eles que produzem alguma coisa, produzem a riqueza, né? A gente sabe, mas nunca é mal repetir, o setor público não produz nada, né? Ele gasta o dinheiro que vem do empresário, do cidadão que paga impostos, né? Então nós precisamos valorizar, né, os empresários e os cidadãos. Nós temos que trazer essa cultura catarinense para o Brasil inteiro, né? Para o Brasil inteiro, inclusive, né? Botar pressão lá em Brasília para que Santa Catarina seja valorizado, né? O povo catarinense também, que o nosso recurso volte para o estado, né? E que o Brasil todo também seja um país empreendedor, Cleiton. Isso aí é um sonho meu, né? Que se Deus quiser um dia nós vamos transformar isso em realidade, né? Juntos aí, né, Cleiton? Que nem esse trabalho que tu está fazendo, né? Fala aí, empreendedor, né? A gente está chegando nas pessoas e despertando isso, né? Não ficar dependendo do Estado, entendeu? Porque o Estado ele tira a liberdade da pessoa, né? A pessoa realmente só é livre quando ela tem o seu dinheiro na mão e fala assim, ó, eu vou pagar pelo médico que eu quero, eu vou pagar pela educação que eu quero, eu não vou depender do que o setor público tem para me oferecer, Uau! né? Quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Verdade. Verdade. Paulo, eu queria te fazer uma última pergunta. O que te diferencia dos teus concorrentes hoje na política, que vão disputar o cargo de deputado
estadual? Cara, o que diferencia eu tinha na minha última campanha, eu falei que eu tinha uma fórmula que é 3SFL, que é sem rabo preso, sem padrinho político e sem patrocínio. E FL eu ficha limpa. Então eu tinha essa fórmula aqui que eu fiz sempre, né, na política um trabalho de chegar lá inteiro. Porque eu não queria chegar dependendo de favor para outros políticos, né, dependendo de alguma empresa ou que eu tinha que favorecer alguma empresa, entendeu? E graças a Deus eu me mantenho limpo na política até hoje, né? Não fui eleito deputado ainda, mas peço o apoio das pessoas, né, para que, sendo candidato, eu seja eleito. E aí eu sou um cara livre, entendeu? Como eu fui vereador livre, é difícil, então tem que ser muito forte e corajoso, né, como a gente tinha falado aqui, porque o sistema ele é bruto demais. Eu apanhei muito no sistema e eu creio que hoje eu estou mais bem preparado, mais maduro para encarar ele de frente, né? Mas também com bastante diálogo, não fazendo coisas assim que às vezes a gente quer arranjar muita briga e no final das contas não ajuda as pessoas, né? Então o principal hoje é ajudar, é ser alguém que está colaborando e também limpo a ponto de poder lutar pelo cidadão de bem. É isso que eu tenho a oferecer. E aí, mano, gostou? Gostei demais. Gostou? É uma honra. Gostei demais. Passou rápido, né? Meu Deus, cara. Que honra, Mano, primeiro cara. de tudo, queria te agradecer de estar aqui Que honra, conosco. cara. A gente agradece muito sair lá da tua cidade para estar vindo falar um pouco da tua história. Obrigado, meu irmão. Cara, volte sempre. Tenho Cara, certeza que muito obrigado. vamos fazer outros episódios aí que para ajudar outros empreendedores e futuros empreendedores. Cara, Irmão, muito obrigado. Parabéns, cara. Parabéns porque, né, Cleiton, tem se colocado à disposição, né, de estar servindo, porque eu creio que tu está servindo o reino a partir do empreendedorismo, a partir de ser um líder, e tu é um líder que eu admiro muito. Tu é um homem de Deus que faz a diferença, né? Onde tu chega, tu carrega a luz pelo mostrando que um homem, um líder de Deus, como é que ele se posiciona, tem que se posicionar, cara. Parabéns. amém. Glória a Deus, mano. Obrigado pelas palavras. Me sinto muito feliz e muito honrado por tudo que tu fala da minha pessoa. Mano, mas eu queria que tu deixasse um recado pro empreendedor e pro futuro empreendedor nessa câmera. Eles querem ouvir você, para aquele que está começando e aquele que já está ganhando casca aí. Qual é o segredo que tu tem para dar para ele e também umas palavras para ele direcionar o seu negócio. Amém. Cara, eu vou falar com o coração agora e eu quero agradecer mais uma vez o espaço aqui, Cleito, porque eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo. Então, eu posso falar para ti que a caminhada ela é árdua, mas vale a pena. Eu lembro no primeiro ano, quando eu comecei a empreender, eu estava voltando daqui de Floripa de uma reunião, devia ser 11 horas da noite. E eu falei para mim mesmo, eu tenho um post lá na época, no comecinho do Instagram, né, na época do Facebook, eu estava assim, estou voltando tarde, mas com aquela sensação de dever cumprido, naquela sensação de estar dentro do meu chamado, fazendo aquilo que eu gostava, do que eu gosto, né? Seria muito mais fácil eu seguir uma caminhada dentro da medicina, dentro da oftalmologia, mas eu tenho certeza que não seria algo que eu teria o amor, o prazer que eu tenho hoje, mesmo estando não tão com a minha vida totalmente equilibrada, totalmente do jeito que outros colegas médicos podem estar hoje. Mas eu estou feliz porque eu estou dentro daquilo que eu sei que é o que eu amo, que eu sou apaixonado. Então, se você é um empreendedor, segue o teu caminho, que eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas para ti e no momento certo você vai conquistar o sucesso, você vai se sentir vitorioso e assim como você venceu, você vai ajudar outras pessoas. Amém, meu irmão. Muito obrigado, tá? Volto sempre. Amém. E eu te agradeço por estar aqui mais um momento da sua atenção aqui no Fala Empreendedor.
Mas não esqueça de inscrever aqui no canal, no link do Fala Empreendedor. É muito fácil. @falaempreendedor.cast. Isso é no Instagram. E agora você que está aqui no YouTube, já dá um clique ali, gostei, e também já se inscreve aí no canal, porque terça-feira que vem eu volto ainda mais forte com mais um convidado para o seu negócio. Até mais e muito obrigado por entrar nos seus meios eletrônicos. Até mais. Até semana que vem, pessoal.